Graça e paz, galera do Soul. Não, vocês estão fracos. Vocês não almoçaram hoje, não. Graça e paz, galera do Soul. Pode tomar seu assento. Opa, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, é um prazer estar aqui. Antes de pregar, já queria de antemão parabenizar todos os pais, né? Os pais mais antigos, os pais mais novos, né? Mateus aí, bem-vindo ao clube de pais de menina. Depois vou te dar o endereço de uma loja boa, tem uns rifles lá, umas coisas bem legais, viu? É um prazer estar aqui. De manhã já estive ali na Central Kids, já chorei litros, minha filha me homenageou bastante. E é um prazer poder compartilhar com você um pouco das Escrituras. Então, você que trouxe a Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 a seguir. É um texto muitíssimo conhecido. Lucas 10, 25 a seguir. Conhecido como a parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Muito bem. Quem é acadêmico aqui sabe que na vida acadêmica existem graduação, pós-graduação e doutorado. E pós-doutorado também. Após a graduação, existem pós-graduações de lato sensu e de mestrado. Após o mestrado, obviamente, vem o doutorado. Então, por essa escala acadêmica, o doutor teria que ter muito mais conhecimento do que o mestre, porque ele estudou muito mais que isso. Mas veja que aqui há um diálogo entre um doutor, que deveria ter mais conhecimento, e um mestre. Esse mestre é Jesus. A diferença é que Jesus tinha muito mais conhecimento do que esse doutor, simplesmente porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus estava muito acima daquele doutor, como está muito acima de qualquer outro doutor em todas as ciências humanas, ciências exatas e qualquer tipo de ciência.
Aquele doutor da lei, conversando com Jesus, faz uma das perguntas mais emblemáticas, e talvez a pergunta mais emblemática da vida. Ele olha dentro dos olhos de Jesus, e como nos relata aqui o texto, ele faz uma pergunta assim: ó mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu farei para ser salvo? O que eu farei para não ser condenado ao inferno? O que eu farei para herdar a salvação quando os meus olhos se fecharem, quando os meus dias se findarem na terra? O que eu farei? E Jesus, irmãos, tinha uma peculiaridade. Qual? Ele devolvia sempre a pergunta com outra pergunta. Ele olha para aquele homem e fala assim: doutor, o senhor é doutor da lei, o senhor conhece as escrituras, o senhor conhece a Bíblia de trás para frente. O que diz lá na lei de vocês? O que diz na Torá, na lei de Moisés, no livro sagrado de vocês, acerca disso? Aquele homem deve ter olhado para Jesus e falado: isso aí é fácil, isso aí é tranquilo, fácil de responder. É só amar o meu Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, isso mesmo, nota 10, parabéns. Então faze isso e viverás. O grande problema é que o judeu, ele se achava, e alguns se acham até hoje, a última bolacha do pacote. Achava que o céu era só para eles. Então, para justificar, ele fala: peraí, então Jesus, quem é esse meu próximo? Porque Deus eu já amo, eu já cumpro a lei, eu vou na sinagoga, eu vou no Muro das Lamentações, eu uso quipá na cabeça, eu tomo ceia judaica, eu participo de todos os ritos, todas as festas do judaísmo, eu amo meu Deus, mas eu quero saber quem é esse próximo, para que eu ame também, e assim eu cumpra toda a lei, e obviamente vou para o céu. Aí Jesus, você quer saber? Quero, então senta aqui, vou te contar uma história, senta aqui no banquinho comigo, vamos trocar uma ideia aqui. Aí Jesus começa: eu vou dizer para você quem é o próximo, e hoje nós vamos entender aqui quem é o nosso próximo. Talvez você vá se surpreender. Jesus, na sua explicação, ele faz uso de dois verbos curiosos, que esse verbo nos aponta quem é o nosso próximo. Ele disse: meu filho, descia, veja bem o que o texto diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Jesus, através de dois verbos, nos ensina quem é o nosso próximo: descer e cair. Desceu até Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores. Dois verbos, descer e cair. Sabe quem é o seu próximo? É aquele que desce e aquele que cai. Agora eu vou explicar para você. Sabe aquele irmão que caiu na fé, que não tem força para vir para a igreja? Sei, pastor, é ele que é o teu próximo. Sabe aquele irmão que está em pecado, e às vezes nós como cristãos dentro da igreja, achamos que o céu é só para nós e damos as costas para eles? Sim, é ele que é o nosso próximo. Vivemos tempo em que fazemos festa, soltamos fogos quando alguém vem aqui na frente e aceita Jesus. E é ótimo isso, glória a Deus por isso. Mas deveríamos fazer muito mais festa quando nós temos a condição de estender a mão a alguém que caiu. E o porquê disso? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje eu estou aqui, por bondade de Deus, pregando para você, e você está aqui ouvindo. Qualquer um de nós, amanhã pode estar no fundo do poço. Que isso, pastor? Essa é uma mensagem desmotivadora. Não, isso é Bíblia. O nosso próximo é aquele que desce, aquele que cai, aquele que está lá embaixo, arrebentado, sem Jesus, longe de Cristo, sem esperança, dentro de um quarto escuro, em depressão, e Deus quer usar a tua vida para ser uma bênção na vida desse que desce e na vida desse que cai. Isso é o cerne do Evangelho. O Evangelho não é você colocar um terno chique e vir para a igreja com uma Bíblia desse tamanho e achar que é o crentão. Não, isso não é Evangelho.
Evangelho é a gente estender a mão àquele que desce, àquele que cai. E eu tenho certeza que talvez você que está aqui me ouvindo hoje, tem alguém até mesmo na sua família nessa situação. Longe de Jesus, longe do Evangelho. E Deus está nos alertando nesta tarde, dizendo assim para nós: o próximo de vocês é esse aí. Portanto, hoje é um culto de oportunidade. Para quê? Para você fazer uma reflexão na tua alma e dizer: quem é esse? Quem é essa? Que eu posso, hoje mesmo, após acabar o culto, ir lá fazer uma visita. Quem sabe no próximo culto do Sul, trazer aqui, abraçar, e Deus vai restaurar, libertar, limpar e curar para a glória do nome de Cristo Jesus. Portanto, o nosso próximo é aquele que desce e aquele que cai. Agora veja, Jesus continua a sua explicação. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Presta atenção aqui. Os salteadores representam o pecado. Eu quero que você repita isso comigo para você entender a mensagem. Diga assim comigo: os salteadores representam o pecado. Agora veja, olhe para cá. Deus tem suas funções. Qual é a função de Deus? Curar, libertar, restaurar, abençoar, proteger, livrar e tantas outras. Agora, salteadores é o pecado. O pecado tem suas funções? Tem. E quais são as funções do pecado? Onde está escrito? No texto. Veja comigo. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Quais são as funções do pecado? Primeiro, despojar. O que significa despojar? Arrancar a roupa. Não entendi, pastor. O que é ficar despojado? É passar vergonha. Eu vou te explicar. Quando um crente cai, ele fica despojado. O que é isso? Ele passa vergonha. E eu vou te explicar por quê. Eu não sei aqui se você teve o privilégio de nascer num lar cristão. Se você teve, glória a Deus por isso. Eu não tive. Eu já fui ímpio. E o ímpio, quando ele peca, é uma coisa extremamente natural. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita dentro dele. Então ele peca aqui, peca acolá, e está tudo bem. Peca de manhã, de tarde, de noite, e está tudo bem. Ou seja, ele não fica despojado. Ele não passa vergonha. Por quê? Porque o pecado é uma coisa natural de alguém que o Espírito Santo não habita dentro dele. Por isso que o ímpio peca e não está nem aí. Por quê? Porque ele não tem temor a Deus. Agora, quando um crente pisa na bola, você sabe muito bem o que é. Eu me lembro, Mateus, que uma vez eu era novo convertido, novo na fé. E quando a gente é novo convertido, a gente fica cheio de fogo, né? Quer pregar para todo mundo, quer pregar até para cachorro. E aí, eu era novo na fé e eu dei um selinho numa menina. Parecia que eu tinha matado alguém. O peso na consciência. Por quê? Despojado. O cristão, independente da idade dele, estou pregando aqui para jovens, mas o cristão, independente da idade dele, quando o Espírito Santo habita nele, e habita mesmo, o pecado, ele não é algo constante, ele é um acidente de percurso. E quando isso acontece, parece que o céu desaba. E isso é ótimo. E eu te explico por quê. Porque no dia que você pisar na bola, no dia que você cometer algum pecado, alguma mancada, e isso não ferir a sua consciência, comece a se preocupar. Então, o que ele faz? Despoja. Deixa você envergonhado, deixa você cabisbaixo, deixa você envergonhado literalmente. Segunda função do salteador, ou segunda função do pecado. Primeiro, ele despoja. Segundo, ele espanca. E é um espancamento na consciência. Que mancada que eu fiz. Eu pisei na bola. É por isso que hoje, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo em nós, você pode ter certeza que se você pisar na bola com algum irmão, for grosso, você vai lá pedir perdão, você não aguenta ficar sem pedir perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Por isso que quando algum crente cai, a função do pecado é essa, do salteador é essa, é espancar a tua consciência. O Espírito Santo vai lá na tua consciência e diz, vai lá e se conserta com teu irmão.
Pede perdão para ele, pede perdão para tua esposa, pede perdão para o teu noivo, pede perdão, restaura a sua vida. Não fique assim porque você está em pecado, você precisa de restauração, e isso é ótimo. Louvado seja Deus, o Espírito Santo ele é um sinal de alerta sobre a nossa vida, para que a gente não fique pisando na bola diuturnamente. Quem está entendendo o que Deus está dizendo diz amém. Muito bem, primeiro ele despoja, segundo ele espanca, terceiro ele se retira. Porque o diabo vai lá, arrebenta a vida da pessoa e sai fora. Tipo assim, se vira nos 30 agora aí com o seu Jesus. Mas tem uma palavra muito boa para você nesta tarde. Davi disse assim: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus há misericórdia. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Se você está passando por essa situação de ter a consciência ferida, hoje tem misericórdia de Deus para você, hoje tem bálsamo de Deus para você, hoje tem perdão de Deus para você. Se retira e deixaram meio morto. A pergunta é, peraí pastor, aquele homem ficou meio morto, por que ele não morreu? Porque Jesus tinha um plano na vida dele, e quando Jesus tem um plano na vida de alguém, essa pessoa não pode morrer antes dos planos de Deus se concretizar. Eu me lembro que uma vez, eu fui para um sítio, e eu não era crente, a gente foi fazer uma farra lá, um churrasco lá, e aí o pessoal levou instrumento para tocar lá, fazer barulho. E aí a gente saiu do sítio à noite, em Mariporã, não tinha luz elétrica no sítio, era mato mesmo. E nós saímos num comboio de carros, um dos carros quebrou, nós paramos na estrada para ver o que aconteceu. Quando eu saí do carro, andei alguns metros, escuridão total, só a luz dos carros acesa, porque era alto da serra, não tinha energia. De repente saiu do meio do mato uns cachorros para morder a gente. Eu corri para um lado, meu amigo correu para o outro. Tinha um monte de mato assim na frente, falei, vou entrar aqui, né, nesse mato aqui, poxa, não me pegar. Quando eu entrei no meio do mato, quando eu pisei, era um barranco, eu saí rolando para baixo. Comecei a rolar, daqui a pouco eu bati a cabeça, pum! Fiquei desacordado, uns 5 segundos. Nisso que eu fiquei desacordado, veja bem, não era crente, não servia a Deus. Nesse momento que eu fiquei desacordado, eu vi uma luz, um túnel branco, e no fim do túnel, um homem todo de branco, assim, com a mão estendida, e eu não conseguia enxergar o rosto porque brilhava. O que aquilo foi? Livramento, porque eu estava meio morto. Por que não morri? Porque Deus tinha um plano. Eu me lembro que eu cheguei no hospital, a camisa toda cheia de sangue, eu estava ainda com uma camisa muito bonita, a camisa do São Paulo Futebol Clube, não é? E a enfermeira falou assim, olha, a sua cabeça está cheia de caco de vidro. Entrou um monte de caco, que eu bati nas garrafas d'água, nas garrafas de refrigerante, entrou caco de vidro na minha cabeça assim, ó. A enfermeira pegou uma gilete, olhou para minha cabeça e falou assim, ó, vai ter que raspar a tua cabeça. Mal sabia ela que ela estava profetizando, né, que eu ia ficar careca depois. Cada raspada que dava, era um caco de vidro que achava e tinha que tirar. Por que eu não morri? Simples. Porque quando Deus tem uma obra na vida de alguém, essa pessoa tem que permanecer de pé para contar as glórias de Deus. O que acontece então, no decorrer dessa história? Ele diz assim, olha o doutor da lei, presta atenção aqui, vou continuar a história para vocês. Nessa estrada que esse homem caiu, que estava meio morto, que o diabo veio e espancou, que ele despojou, fez arruaça na vida dele, passa naquela mesma estrada e vê aquele homem caído no canto, um sacerdote. Representa quem? A religião. Escute. O sacerdote viu aquele homem caído e diz a Bíblia que ele passou de largo. Eu falei assim, não quero saber desse cara não. O que significa isso? É que existem pessoas que não amam almas. Irmãos, eu passei quase 20 anos viajando o Brasil pregando. E eu conheci pastores que acabavam o culto, eles mandavam algum presbítero dar a bênção apostólica. Enquanto o irmão estava dando a bênção apostólica, o pastor saía pelo fundo da igreja, entrava no carro e ó, tchau. Passou de largo. Eu não quero ter cheiro de ovelha. Pastores que têm a unção do ninja. Sabe qual é a unção do ninja? Ele pega uma pólvora. Cadê? Sumiu. Acabou o culto, está debaixo das cobertas já.
Se você é chamado para a obra de Deus, você tem que gostar de pessoas. E eu falo isso, irmão, sem jogar confete em nenhum pastor aqui. Todos os pastores aqui são extremamente acessíveis. E eu louvo a Deus por isso. Porque nós precisamos uns dos outros. Tem um hino que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Mas o texto diz que esse bonitão, que esse sacerdote, que esse pastorzão olhou aquele homem caído e dou no pé. Não estenda a mão para esse camarada. O mesmo texto continua dizendo que na mesma estrada passa agora um levita. O que esse levita representa, pastor? Os músicos? Não, ele representa a lei. O que Jesus estava dizendo para aquele doutor? Rapaz, a lei de vocês nunca salvou ninguém. Muito pelo contrário, ela apontava o erro de vocês. Ela apontava as mancadas de vocês. Isso é tão verdade na Bíblia que Paulo diz assim: a lei ela é impossível fazer alguém se salvar. Ela é impotente para salvar, segundo a Bíblia. O que Deus estava dizendo para aquele doutor, para aquele homem super, ultra, mega estudado? Rapaz, você estudou muito, mas você não sabe nada. Por quê? Porque a lei nunca salvou ninguém. Ela apontava o erro, ela apontava o pecado, mas nunca tinha condição de salvar ninguém. Jesus agora continua a sua explicação para aquele homem e diz assim: olha, mas um samaritano, vai começar a esquentar o sermão agora. Por que Jesus usou essa palavra então, samaritano? Por que ele não disse um egípcio, mas um libanês, mas um europeu? Não, ele diz mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Por que Jesus usou a palavra samaritano? Presta atenção. Vocês sabem muito bem que o samaritano e judeu não se bicavam. Você sabe essa história, né? Quando Jesus foi lá em Samaria, encontrou a samaritana no poço de Jacó, e ela falou assim: como é que você pede água para mim, se é judeu, rapaz? A gente não conversa não. A gente não se mistura não. A gente é gato e rato, é Tom e Jerry, sai para lá, não tem esse negócio não aqui não. Judeu e samaritano, a gente não se fala não. Você já leu esse texto, né? Mas você já se perguntou por que eles não se falaram? Não se falavam? Eu vou te explicar. Quando a Assíria invadiu Jerusalém, certa feita, eles levaram cativo alguns judeus e se misturaram com eles, gerando um outro povo, chamado samaritano. Era a mistura de judeu puro sangue com os assírios. Então os judeus que ficaram olhavam para eles com desprezo, dizendo assim: vocês não são puro sangue. Vocês adoram no Monte Gerizim, tem outro templo, vocês são misturas, vocês são israelitas mestiços, é assírio com israelita, vocês não são judeus. Ou seja, toda essa briga, essa picuinha de judeus com samaritanos foi por causa de racismo. Eles não se bicavam porque eles falavam assim: olha, você é mestiço, você não é puro sangue, você não é judeu original, você se misturou com os assírios, e eu não converso com o samaritano porque eu sou ultra mega blaster judeu, eu sou ultra mega blaster crente, eu não me misturo com gentalha, você é uma gentalha, eu não me misturo com assírios misturados com judeus. Por isso essa briga. E Jesus usa a palavra samaritano justamente para quê? Para cutucar esse homem. Agora veja que o texto continua. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima, o que, igreja? Íntima compaixão. Olhe para cá. Lembrando que o escritor desse texto é uma das mentes mais brilhantes de toda a Bíblia. Quem, pastor? Doutor Lucas, médico grego, erudito, poliglota, companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, um homem acima e à frente do seu tempo. Obviamente, por ser grego, ele escreve o texto em grego, um grego koiné, que é um grego popular da época. Ele diz assim, que Jesus, que aquele homem samaritano, que representação do próprio Jesus,
Aquele homem, quando viu aquele homem na estrada, arrebentado, despojado, sangrando, ferido e doente, diz a Bíblia que ele se moveu de íntima compaixão. A palavra compaixão no grego, escrito por Lucas, é uma palavra que se chama splanchnizomai. Preste atenção aqui. Splanchnizomai vem de splanchna e significa 3 coisas: vísceras, intestino e entranhas. Moveu-se o Senhor de íntima compaixão, moveu-se o Senhor de íntima splanchnizomai, moveu-se o Senhor de íntima vísceras de intestino e entranhas. O que isso significa? Que a dor que estava dentro daquele homem caído, o Senhor Jesus sente dentro dele. Porque ter compaixão de alguém é pegar a dor desse alguém e sentir dentro de você. Isso é ter compaixão. Portanto, se você está bem, com as contas pagas, carro zero, voando, dinheiro no bolso, e alguém da igreja ou de outro lugar passar necessidade, e aquilo não mexer nas suas entranhas, alguma coisa está errada com o evangelho na sua vida. Porque ter compaixão de alguém é pegar a dor do próximo e sentir dentro de você. Por isso eu vou dar um conselho pastoral para você, você que é jovem e almeja: eu quero um dia ser pastor, eu quero um dia ser um missionário, eu quero um dia ser um músico da igreja, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Vou te falar uma coisa: se você não se compadecer do perdido, do caído, de quem está na sarjeta, da prostituta, do adúltero, daquele que está arrebentado nas drogas, se você não tiver compaixão dessas pessoas, se a dor dessas pessoas não mexer com você internamente, eu vou te dar um conselho muito bonito: o quê? Procure outra coisa para você fazer. Porque o evangelho é você estender a mão ao necessitado. Evangelho é você se doar a ponto de chegar naquele ferido, como o samaritano fez, cuidar, levantar, restaurar e colocar de pé. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. O texto continua: mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Azeite e vinho. Muito bem. Todo aquele que está caído precisa de um kit de primeiros socorros. Eu falei disso na minha aula lá sobre o Espírito Santo, na escola bíblica, domingo passado. Todo aquele que está ferido precisa de um kit de primeiros socorros. O que esse samaritano fez? Estamos falando aqui uma mensagem direcionada aos pais, aos dias dos pais. Por quê? Porque esse samaritano representa Cristo, é o nosso Pai, o Pai das luzes, o Pai da eternidade, aquele que é poderoso, aquele que é fiel e aquele que é santo. Quando Jesus chega aos pés desse camarada, ele chega com o kit de primeiros socorros: azeite e vinho. Vinho representa o quê? Seu sangue, salvação. E azeite representa o Espírito Santo. O que salva um homem quando ele está perdido? Vinho e azeite, salvação e unção. O grande problema é que hoje muitas pessoas querem o vinho. Quero ser salvo, mas não quero unção. Quero ser salvo, mas não quero compromisso. Quero ser salvo, mas quero levar a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O evangelho, ele transforma o pior pecador em um homem de Deus, em um homem honrado, uma mulher de Deus, uma mulher honrada. Esse é o poder do evangelho. E quando o samaritano vem com aquele kit de primeiros socorros, ele pega o azeite. E o azeite é tão lindo, irmãos. Eu já disse aqui uma vez, numa mensagem que eu preguei, que a fabricação do azeite era extraordinária. Ela passava por 4 pedras de moenda. O judeu pegava as azeitonas e espremia essas azeitonas, o mesmo punhado de azeitona em 4 pedras, e cada pedra saía um tipo de azeite diferente. O primeiro azeite era um azeite mais grosso, ia para o templo, porque era o azeite da unção. Ou seja, quando alguém está caído, o bom samaritano, o nosso Jesus vem e diz assim: eu vou devolver a unção que o diabo roubou de você. Quantas vezes você veio para o culto e fala: eu estou aqui no culto, eu estou ali, dando glória a Deus, mas parece que eu não sinto mais nada. Hoje Deus vai devolver o azeite da unção para você. Você vai voltar a chorar, vai voltar a sentir a presença de Deus aí no seu lugar. O segundo azeite que extraía era um azeite que ia para a cozinha, porque era o azeite da alimentação. Ou seja, leitura da palavra. Pastor, eu não tenho o hábito de ler a palavra, porque está faltando azeite.
O azeite da alimentação. Hoje Deus vai dar graça para você tirar tempo lá na sua hora de almoço, alguma coisa na sua escola, no seu trabalho, alguma coisa para que você desperte para esse novo tempo de leitura da palavra. Azeite da alimentação. Terceiro, esse aqui você vai gostar. Era o azeite que era para combustível de candeeiro. Você vai sair daqui hoje uma tocha de fogo dando glória e exaltando a Jesus. Combustível de candeeiro. Na última pedra não tinha mais azeite, mas a borra da azeitona servia para fazer sabão. Ou seja, o Espírito Santo é que nos limpa, é que nos lava, que nos dá consciência da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo hoje vai ensaboar a nossa vida e tirar da nossa vida tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos põe para baixo e tudo aquilo que Deus abomina sairá da nossa mente e do nosso coração, porque hoje o Espírito Santo vai limpar a nossa vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Esse kit de primeiros socorros, irmãos, de Jesus, é uma necessidade para os nossos dias. Agora veja que o texto continua. Ele então põe azeite, põe vinho, né, salvação e unção, e agora põe ele sobre uma cavalgadura. Irmão, isso aqui é um mistério muito grande. A cavalgadura é o evangelista. Pastor, não entendi nada. A cavalgadura é o evangelista. Quem é? É aquele que prega e leva a pessoa até Cristo. Pastor, eu estou pregando para alguém lá do meu trabalho. Cavalgadura. E o texto diz que essa cavalgadura leva esse homem que outrora estava ferido, caído, mas foi salvo pelo sangue, pelo vinho, mas que foi restaurado pelo azeite, pelo kit de primeiros socorros. E agora essa cavalgadura leva esse homem para onde? Para a estalagem, diz o texto. O que é a estalagem? É a igreja. Pastor, eu convidei um amigo para vir no culto do Soul. Você está sendo a cavalgadura e trouxe ele para a estalagem. Glória a Deus por isso. Mas o mesmo texto diz que agora, quando esse homem chega na estalagem, que é a igreja, ele então se encontra com o hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É o pastor da igreja. E diz o texto que esse samaritano, que esse Jesus amado, chega agora para esse homem e fala assim, ó, é o seguinte, eu peguei esse homem na beira do caminho, estava arrebentado, pisaram nele, espancaram ele, arrebentaram ele, eu fui lá, coloquei azeite na vida dele, coloquei o sangue da minha salvação na vida dele, ele está aqui na igreja, agora tem um recado para você, pastor, qual é? Cuida dele. Irmãos, o cuidado pastoral é tão lindo. Eu fui visitar um irmão esses dias no hospital, lá em São Caetano. O irmão falou assim, puxa pastor, muito obrigado por ter vindo aqui orar por mim. Eu comecei a chorar. Ele falou, rapaz, por que você está chorando? Eu falei, porque eu amo fazer isso. Eu falei para ele, eu nasci para ser pastor, eu não consigo me ver fazer outra coisa. Cuidar. Só quem tem coração de pastor sabe o que eu estou dizendo. Ele disse, olha, cuida desse homem. Sim, senhor. E diz o texto que esse samaritano agora, ele coloca nas mãos daquele hospedeiro 2 dinheiros. Ele diz para o hospedeiro assim, para o pastor da igreja, pastor, abre a mão. Aí ele abre a mão. 2 dinheiros para o senhor cuidar desse homem. O que representa esse dinheiro? O que representa esse pagamento? Batismo e santa ceia. Eu salvo, liberto, ponho azeite, ponho vinho, ponho unção, ponho salvação, coloco dentro da igreja e essa pessoa agora tem que caminhar com batismo e santa ceia. O que eu estou contando aqui? O processo da sua vida. Um dia você nasceu, se converteu, estava na beira do caminho, arrebentado, Jesus veio e colocou azeite nas suas feridas, colocou vinho, salvou você, perdoou você, limpou você, remiu você, trouxe você para a estalagem, você está sendo cuidado, e aqui tem o que para você? Batismo e santa ceia. É o processo da fé. E agora o que acontece depois de batismo e santa ceia? O samaritano, que é o próprio Jesus, dá um recado para aquele homem, para aquele hospedeiro, para aquele pastor. Fala, olha aqui, ó, senhor, cuida dele, e o demais eu lhe pagarei quando voltar. Cuida dessas ovelhas, e eu lhe pagarei o restante quando voltar. Ou seja, o maior pagamento de um pastor não é o salário que ele recebe mensalmente,
mas a maior parte desse pagamento ele receberá quando Jesus voltar. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele nos levará para a glória. Será que é motivo para você dar glória a Deus aí? Jesus nos levará para a glória. E nós voltaremos e vamos para um lugar onde não tem mais pranto, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde não tem Covid, onde não tem câncer, onde não tem AIDS, onde não tem desemprego. E o melhor de tudo, não terá despedida e nós viveremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Será que você pode aplaudir Jesus? Porque Ele é bom. Aleluia! A pergunta de Deus para nós, nessa noite, é a seguinte, nessa tarde, melhor dizendo: como é que está a estrada da tua vida? Que fase dessa história você está vivendo? Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas eu tenho uma palavra para você. Ainda que um levita passe de lado, ainda que a religião passe de lado, ainda que talvez um amigo que você aguardava muito uma mão estendida, passe de lado, existe um samaritano hoje que está dizendo para você assim: eu amo você, eu perdoo você, eu guardo você, eu levanto você, eu restauro você. A boa notícia, irmãos, de toda essa história é que o nosso Jesus, primeiro, Ele se aproxima. Segundo, Ele cuida. Terceiro, Ele nos carrega até a estalagem. E quarto, Ele nos restaura por completo. Esse texto finaliza de uma forma muito interessante. Diz assim: qual, pois, destes três, agora é o mestre falando, agora é o doutor da lei falando com Jesus. Qual desses três te parece que foi próximo àquele que caiu à mão dos salteadores? Jesus pergunta. E ele responde, para não falar a palavra samaritano, porque eram inimigos, né? Para não falar, para ser orgulhoso, ele diz, olha, foi o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. Como que encerra esse sermão? Presta atenção aqui. Jesus disse sobre misericórdia. O que é misericórdia? É a junção de duas palavras, miséria e cardia. Coração. Misericórdia. Miséria e cardia. O que significa, pastor? Significa que ter misericórdia de alguém é pegar um miserável e pôr dentro do teu coração. Foi exatamente isso que Jesus fez há muitos anos atrás na minha vida. Pegou um miserável chamado Marcelo Ribeiro. Um camarada totalmente fora da curva, para o lado negativo. Alguém que não tinha esperança de dias melhores. Alguém que vivia no lodo do pecado. Alguém que estava na beira da estrada, largado, sem vida, sem esperança. Alguém que foi espancado pelo pecado. Alguém que foi despojado pelo pecado. Alguém que estava meio morto. Um miserável à beira do caminho. O Senhor Jesus olhou e pegou esse miserável chamado Marcelo Ribeiro e colocou dentro do coração dele. Me deu uma casa, me deu um lar, me deu uma família, me deu um ministério, me deu alegria e, sobretudo, colocou no meu coração compaixão, para que eu tivesse compaixão dos outros também e não guardasse essa graça dentro de mim. Qual o recado de Deus para você aqui, nessa tarde? Deus está colocando compaixão no teu coração para que você entenda que o céu não é exclusividade sua.
Existem mais pessoas que estão na beira do caminho, e Deus quer fazer de você nesta tarde um samaritano. Deus quer fazer você alguém que vá lá na casa dele levar uma palavra. Pastor, mas eu não sei pregar, não tem problema, leva um versículo e dá um abraço. Existem pessoas em quarto escuro, com depressão, esperando só você ir lá dar um abraço e dar uma fagulha de esperança para ela. Eu não posso terminar essa mensagem antes de fazer aqui 3 convites. O primeiro é para você que ouviu essa palavra e se enquadra nesse homem que está jogado na beira do caminho, sem Jesus, sem salvação. Talvez muitas pessoas passaram de largo e não estenderam a mão para você. Mas quem está aqui nessa tarde é alguém que tem poder para tirar você dessa situação e trazer sobre a sua vida a salvação, a vida eterna. Primeiro convite, são 3. Primeiro, alguém que ainda não aceitou Jesus. Pastor, eu não aceitei Jesus ainda. Eu venho para a igreja, eu escuto a palavra, mas eu não fiz a minha confissão de fé. Eu tenho que fazer? Tem. Por quê? Porque a Bíblia manda. Jesus disse: quem me confessa diante dos homens, das pessoas, eu o confessarei diante de Deus. Ou seja, você pode vir para a igreja há 10 anos, se você não confessar a Cristo, você não está salvo. Palavras de Jesus. Então hoje Deus está te dando essa oportunidade. Pastor, eu quero entregar, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o samaritano que passou na minha estrada, que limpou as minhas feridas e que me colocou de pé, e eu vou servir a Deus hoje, a partir de hoje, com muita alegria. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e quer fazer essa confissão de fé? Se tiver, só levante a mão. Pastor, eu quero confessar Jesus hoje como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Se tiver alguém, levante a mão rapidamente, que nós já vamos adorar a Deus com mais um louvor aqui. Não há ninguém que não fez essa confissão de fé ainda? Segundo convite, você que por algum motivo, não me importa qual, porque aqui ninguém é juiz de ninguém, nós estamos todos no mesmo barco. Por algum motivo você se afastou, você desviou os teus olhos de Jesus, e isso aconteceu por quê? Porque você é um ser humano, e pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje o Senhor Jesus está te dizendo o seguinte: o meu amor por você, meu filho, minha filha, é muito, mas muito maior do que os seus pecados. E às vezes você pode estar dentro dos cultos, mas o coração longe. Hoje Deus está dizendo para você assim: volte, nem que você volte arrastando e ferido, mas tem bálsamo para você hoje. Tem hoje vinho e tem azeite para você. Você tem 2 opções: ou você fica aí do jeito que está tudo bem, ou você diz: não, essa palavra é para mim, eu estou afastado, eu preciso voltar. Se isso acontecer, não precisa ter vergonha, porque aqui não vai ter ninguém com apontamento de dedo, muito pelo contrário, vai ter uma festa aqui. Eu tenho certeza que se alguém vier aqui, pelo menos 2, 3 vai te abraçar e dizer: que bênção, que você voltou para a casa do Pai. Tem alguém nessa situação que quer voltar para Jesus? Se tiver, só levante a mão. Quero orar por você. Isso, um aqui. Vem cá, filho. Vem cá para frente. Mais um aqui. Vem cá. Vem para cá. Glória a Deus. Mais alguém quer voltar para Jesus? Pastor, eu quero voltar. Levante a mão bem alto. O que esses jovens estão fazendo aqui? Estão sendo corajosos. Se tiver mais gente, pode vir. Vem cá. Cadê a galera para abraçar esses irmãos aqui? Isso. Que bênção de Deus. Pode vir mais. Aleluia. Glória a Deus. Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa para você saber que é Deus que está falando? Presta atenção aqui. Eu estou debaixo de uma autoridade profética aqui, Mateus. Uma autoridade profética. Para você saber que é Deus que está falando, escute isso. Pastor, eu quero ir aí na frente, mas eu não tenho coragem, porque eu pisei na bola e foi feio o negócio. E aí? Deus dizendo para você: eu sei que foi feio. Antes que a palavra chegue na tua língua, eu já sei o que você vai falar, rapaz.
Eu sei que você vai falar, moça, só que é o seguinte, não importa se foi feio. O que importa é que eu te amo e quero restaurar você. Diante disso, você tem duas coisas a fazer: ou ficar no teu canto e deixar o diabo continuar pisando em você, ou você se levantar como um guerreiro e falar: não, o samaritano está passando aqui hoje, eu não posso perder essa oportunidade. Eu pergunto, cadê você? Levante a mão. Se ainda há dúvida no teu coração, Deus te respondeu. Eu sei o que você fez, eu sei o que você olhou, mas o meu amor cobre multidão de pecados. Agora eu preciso de uma ação sua de fé, para que você seja restaurado. Cadê você? Quando o Espírito Santo insiste assim, eu já conheço que Deus faz isso comigo há anos, é porque tem mais gente. Mas se do jeito que tá bom, seja honesto com você mesmo e fala: não tá bom. Eu quero ter uma unção de coragem, como esses irmãos tiveram aqui. Para pesar na sua decisão, vou te dar uma última coisa. A Bíblia diz assim: eu, o Senhor, honro os que me honram. Se você está numa situação e não quer vir, é um direito, mas Deus conhece você e quer te restaurar hoje. Cadê você? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vem mais, vem mais. Deus está trabalhando, pode vir mais. É tarde de quebrantamento. Oh, Jesus. Mais alguém? Está vindo mais gente. O Espírito Santo está trabalhando aqui à tarde. Oh, Jesus. Glória a Deus. Deus vai honrar a fé de vocês. Deus sabe a angústia que passa no coração de vocês. É uma idade muito difícil, é cheio de conflitos internos, é cheio de guerras, mas o Senhor dos exércitos é o Senhor da guerra. Ele vai trazer um revestimento de poder para a sua vida nessa tarde. Mais alguém? Ou então algum pai está vendo aqui o teu filho como exemplo e fala: não, eu também preciso. Tenha coragem. Deus ama corajoso. A Bíblia diz assim, ó: eu, o Senhor, não tenho pacto com covardes. Tem algum corajoso aqui que quer se juntar a esses irmãos e ser abençoados por Deus? Se tiver, levante a mão, eu quero orar por você rapidamente. Eu vou orar por esses irmãos aqui. Estenda suas mãos para cá, igreja. Senhor, em nome de Jesus, esses irmãos estão regressando, Senhor, para a casa do Pai. Perdoa-lhes, Senhor, os pecados. Transforma, Senhor, o coração desses irmãos. Eu ministro sobre a vida deles a tua bênção, a tua graça, o teu renovo, a tua restauração. Limpa, Senhor, os pensamentos. Limpa, Senhor, tudo aquilo que não é de ti, Senhor amado. Repreende, Senhor, as impurezas. Traz de volta a alegria do primeiro amor, a alegria da salvação, e que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. E a igreja dê uma salva de palmas para Jesus, para honrar a vida desses irmãos aqui. Fiquem aqui, permaneçam aqui, permaneçam aqui. Alguém aqui, todos estão voltando, mas alguém aqui está aceitando a Jesus primeira vez? Não há ninguém? Todos, né? Está aceitando a Jesus? Olha que bênção, irmãos. Glória a Deus. Entregando a vida para Jesus. Vem cá, filho. Faz uma confissão de fé. Como que é seu nome? Também aceitando Jesus? Duas almas aceitando Jesus, igreja. Vamos aplaudir o Senhor. Digo assim: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Permaneçam aqui. Fiquem aí. A igreja se põe de pé comigo, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Uma das características da nossa igreja, talvez a principal, é o amor. Eu tenho um convite para fazer para você que está aí no seu banco, para que você se junte a esses irmãos aqui, para eles entenderem que essa igreja é uma igreja que ama, não é uma igreja que taca pedra. Sai do seu lugar e vem aqui pertinho deles. Vamos orar todo mundo juntos. Vem para cá. O bom samaritano está aqui. Quando você chegar perto dele, você está dizendo para ele assim: nós estamos juntos, nós amamos você, nós nos alegramos com a sua vida, estamos felizes por você. Bendito seja Deus. Isso, vem mais, vem mais. Eu tenho uma notícia tão maravilhosa para dar para vocês. Quem ama a presença de Deus aí, diga amém. Qual é a notícia maravilhosa? É que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Ah, pastor, não entendi. Deus habita em meio aos louvores. O que tem aqui em cima? Músicos e cantores. Ah, é, pastor? É isso mesmo? É. Ou seja, quando o louvor começar, Deus desce para receber. Escute. Se Deus habita em meio aos louvores, eu não conheço nenhum lugar onde Deus está que não acontece algo diferente. O Espírito Santo está falando agora na minha mente aqui, que durante o louvor haverá renovo aqui. Oh, Jesus. E durante o louvor você tem liberdade para abraçar alguém, para chorar, para cair de joelhos, para fazer tudo aquilo que o Espírito Santo te dá liberdade para fazer. Eu vou orar por você. Após a minha oração, o bom samaritano passará em nosso meio. Passará com azeite, passará com vinho, passará com o teu sangue, passará com a tua misericórdia, passará com a paz. Você vai voltar a dormir, você vai voltar a ter alegria no coração. Deus está restaurando você. Levante a mão, eu vou orar por você. Após a oração, eu vou dar um like aqui para os músicos e nós vamos encerrar esse culto no meio dos louvores de Deus. Senhor, em nome de Jesus, aonde houver uma mão levantada, eu quero pedir agora o fogo do teu avivamento sobre essa igreja agora. Visita, Senhor, cada irmão, cada jovem do Soul, cada pai, cada mão levantada aqui agora. Comece a receber essa unção de graça, essa unção de fogo, essa unção de renovo. Meu Deus, derrama também essa unção na vida desses músicos, desses irmãos que estarão cantando aqui, que quando eles abrirem a boca, Jesus, quando eles abrirem a boca, haja aqui um derramamento de poder, de fogo, de graça, de unção. Deus, em nome de Jesus, receba a oração do teu povo, receba a gratidão do teu povo. Se eu fosse você, eu já começava a adorar, a exaltar, a dizer que Ele é santo, que Ele é lindo. O bom samaritano está passando por aqui, vamos adorar. Aleluia. Chora mesmo. Chora mesmo. O samaritano está passando aí. Chora mesmo.